A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 16, que diz: Mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Nós vamos ver Paulo, nesse capítulo 9, ele falando sobre a liberdade e o direito dos apóstolos. Paulo ele começa no versículo 1 desse capítulo, dizendo: Não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para com os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa, crente, como também faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Então, Paulo ele está dizendo aqui que há alguém, algum comentário, e ali ele vai fazer a sua defesa. Paulo ele vai deixando bem claro que todos que ali estão, têm o seu direito, como comer e beber, têm o seu direito de estar ali com as suas esposas, tem o direito de levar as suas esposas nas suas missões, e ele vai dizendo ali que porque que somente ele, Paulo e Barnabé, não tinham direito de trabalhar pelo seu sustento financeiro. E no versículo 7 ele diz: quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Então Paulo está dizendo que aquele que trabalha, ele tem uma recompensa. Recompensa essa financeira, para o seu sustento. Tanto aquele que serve, o exército, tanto aquele que planta uma vinha, ou aquele que apacenta o rebanho. Eles vão, se alimentar daquilo e vão receber até por aquele serviço, sendo ele empregado. Por acaso digo isto apenas de perspectiva humana? Humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes de tudo, suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, Paulo ele faz esse discurso aqui, escreve essa carta em sua defesa, pois muitos acham, e até achavam naquela época, acham que aquele que ministra, que trabalha, que prega a palavra, que vive se dedicando, em prol ao reino de Deus, não merece, não é merecedor até mesmo, de um salário. E Paulo está dizendo aqui que todos aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Todas as vezes vai viver na dependência, de ser sustentado por Deus, sim, mas da necessidade de ser, ajudado pelos
que são os membros, aqueles que estão ali. Paulo, ele era acompanhado, era visto, todos viam, né, o quanto Paulo se dedicava, o quanto Paulo era dedicado na obra do Senhor. E Paulo não vivia da obra, mas ele vivia para a obra. Quando nós observamos no versículo de número 15, nós vamos ver que Paulo ele vai falar sobre a dedicação e o fervor, né, dele realmente em anunciar o Evangelho. Ele vai fazer analogia aqui do atleta de Cristo, quando ele diz no versículo 15: mas não tenho me servindo de nenhuma dessas coisas. Ele não está sendo pesado para ninguém. Apesar de ele ter direito, né, de ser como trabalhador, né, como aquele que anuncia o Evangelho, né, de viver do Evangelho, né, ele não faz nenhuma dessas coisas, porque Paulo ainda trabalhava como construtor de tendas. Ele diz: nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invadir essa minha glória. Paulo está dizendo, né, que mesmo que ele preferia morrer do que realmente alguém invadir essa, essa minha glória. Quando ele diz porque melhor me fora morrer do que alguém vir e invadir essa minha glória. No versículo 16 ele diz: mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então Paulo sabia que esses percalços da vida, ele não poderia impedir, né, não podia impedi-lo de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele diz que não tinha de se gloriar, pois tal obrigação era imposta a ele. Paulo foi o que teve encontro com Jesus. Esse encontro com Jesus, ele muda a nossa vida. Todos aqueles que têm encontro com o Senhor, ele não olha para si mesmo, ele não olha para a sua própria vida, mas ele passa a viver realmente em prol do reino do Senhor Jesus. Ele diz que ele não tinha que se gloriar, pois era uma obrigação imposta para ele de anunciar o Evangelho. Ele disse: ai de mim, se não anuncio o Evangelho. Se pois, versículo 17, se pois o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Muitos hoje, entende, e se nós não vigiarmos, nós também levamos nesse caminho, que é o quê? Que é estar fazendo, né, de uma forma que encarregado de uma tarefa. Que está encarregado de uma tarefa e já vivendo como se fosse, fazer a obra algo, uma incumbência, aquele que foi confiada, mas algo com uma simplicidade, com algo como se não tivesse, valores espirituais. E Paulo disse: pois faço de boa vontade, não é de má vontade, ele tem recompensa, tem galardão para aqueles que fazem a obra de boa vontade. Mas se ele não faz de boa vontade, só está encarregado de uma tarefa, e é simplesmente mais um que está fazendo, e sem a compreensão, sem a revelação, sem entendimento de que o que está fazendo é pregar, é anunciar o Evangelho. O que está fazendo é anunciar as boas novas de salvação aos perdidos, e isso é muito importante. Isso é uma das, responsabilidades ou tarefas que o Senhor ele deixou para nós, e isso é algo que é tremendo e deve nos direcionar cada dia, como nessa manhã, falo a respeito, das boas novas do Senhor Jesus. Isso é algo que é prazeroso, isso é algo que nós devemos fazer em toda oportunidade que nós tivermos. Versículo 18 ele diz: então qual é a minha recompensa? E que pregando o Evangelho eu faça gratuitamente, e assim não me sirva de meu direito ao Evangelho. Então, ele diz que pregando, eu faça isso gratuitamente. Muitos acham que a pessoa não deve achar que tem que receber um salário para falar do Evangelho. A pessoa não deve achar que tem que estar, muitas das vezes, sem tarefas no dia, sem os seus afazeres para falar de Jesus. Em todo momento, em todo tempo, precisamos pregar o Evangelho.
e fazer isso de forma gratuita, não cobrando, não querendo, né, receber, não querendo, né, só ir se tiver realmente um salário, se for realmente comissionado, né? E muitas das vezes Paulo está dizendo que ele não e assim não me sirva de meu direito ao evangelho, mesmo ele tendo direito, né, de receber, de ser assalariado, por exemplo. Paulo ele estava disposto a pregar o evangelho, né, em tempo e fora de tempo. Isso para ele, sim, sempre proveu na vida dele. Versículo 19 diz: Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo com todos, para que todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para ele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que escorrem no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Por contrário, aplico soco no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, Paulo ele vai falar dessa necessidade, né, da autodisciplina. Ele vai falar dessa necessidade, né, de nós estarmos como um atleta de Cristo, estar disciplinado, fazendo tudo por causa do Evangelho, para dele tomar, né, se tornar um coparticipante desse Evangelho. Né? Paulo ele diz que todo aquele que corre no estádio, né, ele precisa ser disciplinado, ele corre para receber uma coroa perecível, mas ele diz que nós devemos correr, né, para que possamos alcançar, né, uma coroa que não se acaba, uma coroa realmente que é dada, né, pelo Senhor Jesus. Então que nós possamos, como ele diz, todo atleta ele precisa exercer o domínio próprio em todas as coisas. Todo servo do Senhor ele precisa exercer esse domínio próprio, para que não venha realmente ser indisciplinado, para que não venha se afastar, né, da presença do Senhor e da vontade do Senhor. Ele não corre como quem não tem alvo. A vida do cristão deve levantar e deve seguir o seu dia como aquele que tem um alvo a ser alcançado. Ele não deve lutar como alguém que golpeia no ar. Ele deve lutar sabendo que tem um adversário. Esse adversário das nossas almas ele vai tentar contra as nossas vidas. Então que nós possamos a cada dia fazer como Paulo lhe diz no versículo 27, né? Pelo contrário, aplico o soco no meu corpo e o torno meu escravo. Não devemos ser direcionados pela carne, conduzidos pela carne, mas devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, fazendo o nosso corpo, né, como ele diz, aplico o soco no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração, que você fique com essa palavra, que você medite nela, que você deixe o Espírito Santo de Deus falar mais e mais no teu coração. Né? Que possamos fazer, né, tudo por causa do Evangelho, né? Para se tornar coparticipante, né, desse Evangelho, dessa das aflições de Cristo, daquilo que Cristo deixou para nós, para que nós possamos pregar esse Evangelho, né? Que possamos viver, como Paulo diz aqui, ele se fez sábio com os sábios ali, ele se fez com aqueles loucos com o louco. Paulo soube lidar com toda a situação, que o Senhor nos dê sabedoria nesse dia, para lidar com todas as situações, seja ela, né, na parte familiar, seja ela na parte profissional,
nessa parte espiritual, em todas as situações, que seja um dia que nós devemos ter essa sabedoria vinda do Senhor para lidar como Paulo teve, para lidar com todas as situações em todos os momentos. Então, nós possamos abrir mão daquilo que é direito nosso, muitas das vezes, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que nesse dia você fique com essa palavra em nome de Jesus.